Irmãos, você sabe que a época de Cristo, os dias eles eram contados de maneira diferente, são contados hoje. As horas eram contadas de maneira diferente. Só assim para nós entendermos o porquê que o Senhor Jesus Cristo ficou 3 dias e 3 noites sepultados. Porque ele foi tirado da cruz na sexta-feira e foi sepultado na sexta-feira à tarde. Então passou a sexta-feira à noite, passou sábado de manhã, sábado o dia todo, e passou a noite de sábado para domingo. Então, na verdade, não são 3 dias como nós temos 3 dias de 24 horas. Foram 3 dias de 12 horas. E por quê? Porque os judeus eles contam diferente. Contavam naquela época diferente. Então, a hora nona que Jesus morreu era exatamente 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Então, contava-se das 6 da manhã até as 6 da tarde, contava-se um dia. Das 6 da tarde até as 6 do outro dia, mais um dia. E vocês vão entender por que eu estou falando isso no decorrer aqui da mensagem da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos chama para servi-lo, a gente passa a ser doutrinado, a ser orientado, a ser ensinado por Ele. E às vezes a gente vai passar por determinadas situações que não vai ser agradável a nós, mas são instruções que nós vamos estar recebendo. E se nós tivermos o coração tranquilo, se nós tivermos um coração em paz, nós iremos atravessar toda e qualquer barreira que irá surgir no nosso caminho. Por quê? Porque a partir do momento em que a nossa vida foi entregue ao Senhor, o Senhor então passou o quê? Passou a se responsabilizar pela nossa vida. E tudo o que acontece na nossa vida, até aquelas coisas que nós achamos que não vêm de Deus, mas às vezes há uma permissão de Deus que aquilo venha, né, para poder ver que grau de fé nós estamos, que altura de fé nós alcançamos. Nós não temos um termômetro para medir a fé de ninguém. A fé não se mede com um metro, não se mede com uma trena eletrônica. É isso, né? Trena eletrônica, aquela de laser. Trena de laser, não se mede. A fé não se mede com nenhum aparelho, com nada. A fé, ela é medida no momento em que as dificuldades vão aparecer na nossa vida, a forma como nós as enfrentamos, a maneira, o modo que a gente se depara, que a gente enfrenta com essas situações. Agora, tudo na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida estando na mão de Deus, é um ensino. E tem determinados ensinos que nós atravessamos, que nós enfrentamos, que são muito difíceis de suportar. Até porque esses ensinos traz grande machucadura, esses ensinos traz grande dor ao nosso coração. Todos nós sabemos, é evidente. A gente começa a ter a consciência e a gente começa a conviver com a perda de parentes. Perde um parente aqui, perde um amigo aqui, perde outro amigo ali, né? Aquilo vai fazendo parte da vida da gente. Isso não quer dizer que nós vamos estar preparados quando nós perdemos nós iremos perder alguma pessoa muito próxima a nós. Não, né? Muito embora saibamos que isso é uma coisa normal e natural da vida. Mas a nossa vida estando nas mãos do Senhor, nós temos grandes possibilidades de aprender com Ele, e nós temos grandes possibilidades também de que os nossos irmãos, os nossos parentes, eles sejam por nosso intermédio alcançados pelo Senhor, e a esperança brote no coração deles, assim como brotou no nosso coração a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. E o Senhor, quando Ele chama os seus discípulos e tem esse propósito, eles chegam diante do Senhor, e o Senhor diz para algum deles assim, aqui,
vem, me segue aqui que eu vou fazer de vocês, eu vou ensinar para vocês como é que se pesca homens. Né? Outro que estava na coletoria de impostos, ele passou e falou, segue-me. Quer dizer, seguir para quê? É uma nova vida que está começando. E uma nova vida é uma vida de aprendizado. Né? Aprendizado diretamente com o mestre que é Jesus. É interessante, irmão, que a Bíblia ela é um livro completo, é um livro magnífico, um livro maravilhoso, maravilhoso. Todos os demais livros que tem, aos poucos eles vão envelhecendo e vai surgindo coisas novas e aquilo vai ficando para trás, né? As coisas vão evoluindo. A Bíblia Sagrada, irmão, ela não envelhece. A Bíblia Sagrada, ela não é mudada e não é trocada ao bel prazer de quem quer que seja, porque ela é uma revelação do divino, é uma revelação do Pai das luzes, é uma revelação do Senhor, ela é atual, ela é esplendorosa, ela nos ensina coisas magníficas e coisas maravilhosas. Ela nos ensina, se um lar quiser viver em paz, é somente colocar em prática o que a Bíblia fala. Os pais, o marido e a esposa e vice-versa, os pais com os filhos, conforme a Bíblia fala, os filhos com os pais, irmãos com irmãos, né? Está tudo ali orientado. Está tudo orientado como é que você deve prestar o serviço aonde você trabalha. Está tudo orientado, está tudo ali, irmão. Tudo com o propósito de quê? De que haja bom desenvolvimento e haja prosperidade naquilo que você faz. E quando eu digo prosperidade, não estou falando de bens monetários. Prosperar na vida não quer dizer bens, alcançar bens. Prosperar na vida é você evoluir, você passar a ter um novo entendimento, uma nova compreensão da vida. Aquilo que a Bíblia nos informa, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia diz, porque ela fala tudo para o nosso proveito, para nós. Então, quando ele chama esses homens todos, né, e vem com essa finalidade, com esse intuito de ensiná-los, de orientá-los, né, e isso é uma coisa constante, E sabe, irmãos, você acha que não teve momentos que alguns dos discípulos ficaram assim, chateados, aborrecidos, porque aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles achavam, aquilo que eles pensavam, não condizia com o novo aprendizado que eles estavam tendo do Senhor? Aquele volume de coisas com as quais eles vieram para a presença do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo, com muita sabedoria, não acusando-os disso, acusando daquilo, mas com muita sabedoria, muito tato, o Senhor começou a livrá-los daquelas coisas que estavam na vida deles e que na verdade eram um peso e iria ser obstáculo no desenvolvimento da vida cristã, no crescer da vida cristã. Né? Então o Senhor começa a trabalhar com eles. Você acha que algum deles não teve vontade? Você quer saber de uma coisa? Não vai dar mais certo não. Haja visto o que está escrito em João capítulo 6. João capítulo 6, você se lembra de João capítulo 6? Aonde aquele povo que participou da multiplicação dos pães, no outro dia teve um diálogo com o Senhor e eles não estavam prontos para assimilar o que o Senhor estava querendo ensinar. Eles não estavam em maturidade suficiente para alcançar a verdade que o Senhor estava querendo transmitir, e eles preferiram então não buscar o entendimento, preferiram então não buscar a conscientização daquilo, se inteirar daquilo, e eles então resolveram abandonar os caminhos do Senhor. Quantas vezes não acontece com a gente isso, irmão? E eu não estou aqui criticando eles, que são isso, são aquilo, são aquilo outro, porque todos nós às vezes nos encontramos no mesmo barco. Às vezes surge cada situação tão adversa na nossa vida que a gente fica com a cabeça inchada, fica com a cabeça assim, tão confusa. E se a gente não tiver paciência para suportar, para aguentar, porque, irmão, você pode estar no emaranhado de coisas, você pode estar num labirinto, mas o Senhor não deixará de te orientar, o Senhor não deixará de mostrar para você a saída, o Senhor não deixará, não te abandonará, não te deixará ali, mas em meio ao labirinto, a gente às vezes
tem vontade de arrumar o nosso próprio caminho, sabe? E meio às lutas, às vezes a gente quer arrumar, nós mesmos queremos fazer a nossa própria saída, a nossa própria saída. Então, amado, o Senhor tem nos chamado, somos nova criatura, e por sermos nova criatura, nascemos de novo, então nós estamos sendo ensinados e doutrinados pelo Senhor. E muitas vezes, no nosso caminhar, nós não temos pleno entendimento de todas as coisas, não temos, não. O entendimento nós vamos ter conforme a gente vai crescendo espiritualmente. E não apenas um crescimento no intelecto, da pessoa conhecer a Bíblia, não. Mas da pessoa conhecer a Bíblia e ter experiência com o autor da Bíblia. É isso que mantém, que sustém a vida espiritual da pessoa. Ter entendimento, sustentação da palavra de Deus e comunhão com o autor dessa palavra. E muitas coisas acontecem com a gente, irmãos, e às vezes a gente pensa assim, já faz 10 anos que estou na igreja, a gente acha que alcançou. Nada disso, irmão, nada disso. Nós nascemos da mãe, e nós nascemos e começamos a aprender, e nós vamos morrer aprendendo. A vida espiritual é a mesma coisa. A gente nasce de Deus, nasce do Senhor, e a gente vai começar a aprender com o Senhor e vai terminar a vida aprendendo, e nós vamos entrar na eternidade, onde nós seremos ensinados diretamente por Deus. E você pode ter a certeza de uma coisa: Deus tem muita coisa para nos ensinar nesse universo maravilhoso que Ele criou aí. Essa coisa grandiosa que Ele criou, né? Tem muitas coisas criadas pelo Senhor que nós não temos conhecimento. Tem muitas e muitas coisas que é um segredo de Deus e que ninguém tem conhecimento, que a Bíblia fala assim, que aquilo que está aberto, no claro, é para o conhecimento do homem, mas aquilo que está escondido é de Deus. Mas quando nós estivermos na presença de Deus, não haverá mais coisa escondida, tudo será mostrado, tudo será claro. Então, nós estamos num caminho, num aprendizado, irmão, num aprendizado, e desenvolvendo esse aprendizado. E muitas vezes, veja bem uma coisa, o apóstolo São Pedro, né? O apóstolo São Pedro, um homem que fez coisas grandiosas, um homem que viu coisas grandiosas, um homem que presenciou, que participou de coisas grandiosas, porque ele era alguém que estava arraigado, preso na pessoa do Senhor Jesus, estava ali junto. O que o Senhor falou para ele? Pedro, quando você se converter, ele participou de muitas coisas, foi chamado pelo Senhor, foi ensinado, foi doutrinado pelo Senhor, mas ele não tinha um coração convertido. E o que é a pessoa não ter um coração convertido? É a pessoa ter a autossuficiência, a autoconfiança de ele próprio desafiar aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos fala. As coisas não é como você acha, eu acho assim, eu penso assim, não é assim, não é. As coisas é como está revelada nas Sagradas Escrituras, é a verdade que está ali. Eu posso ter 1000 pensamentos a respeito de uma coisa, mas se um desses meus pensamentos não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu estou totalmente fora da verdade revelada, totalmente fora, totalmente distante, totalmente fora. Então, às vezes, irmão, a gente participa até de milagres, mas a gente ainda continua com o coração distante do Senhor, com o coração endurecido, um coração que não crê com facilidade que todas as coisas são possíveis para Deus. Às vezes participa de muitas coisas que o Senhor faz, e existem outras que a pessoa não consegue acreditar que o Senhor irá realizar, que o Senhor irá fazer. Eu quero que você saiba de uma coisa: Deus, Ele se responsabilizou em cuidar da sua vida.
e Deus cuidará da sua vida. Uma coisa que nós não devemos fazer é ficar perturbando a nós mesmos, sabe? Trazendo coisa para nós mesmos, caçando coisa e enchendo a nossa cabeça de coisa, sabe? E consequentemente colocar obstáculos, pedras na caminhada. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, que está escrito aqui em Marcos, no capítulo de número 52. Marcos 6, 52. Está escrito assim, olha só: pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Amém? Sobre quem que Jesus está falando? Está falando de algum estrangeiro? Está falando de algumas pessoas que não o conheciam? Estavam falando de pessoas que eram indiferentes a ele? Ou ele estava falando, usou esse versículo para falar dos próprios discípulos? Irmãos, preste atenção. O Senhor Jesus Cristo, Ele está em um local, as pessoas percebem que eles estão ali, que Ele está ali, o povo vence a chegar a Ele. O Senhor não era duas pessoas, não era um número de pessoas igual nós estamos aqui. As pessoas reuniam à volta dele, e ele começava a falar, e ele falava, amado, eu penso, existiam muitas pessoas enfermas e doentes no meio, muitas pessoas vinham de longe, vinham de lugares distantes, e vinham com a esperança de se encontrar com o Senhor, e do Senhor então estender a mão favoravelmente sobre eles. Então, no meio dessas pessoas existiam muitos assim, e eles não estavam colocados todos num determinado local. Eles estavam espalhados no meio do povo, espalhados. E aí nos fala que tinha mais de 5.000 pessoas, e eles estavam espalhados. Imagine você o que é 5.000 pessoas, e muitos enfermos espalhados. Então, eu creio que o Senhor ensinava, e de repente ele via uma pessoa doente no meio, ele chamava a pessoa e curava, porque a Bíblia fala que ele não deixou um doente no meio, ele curou a todos. É impossível em 5.000 pessoas ali, sem contar as mulheres e as crianças, que não tivesse ninguém doente. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, e a Bíblia fala que ele curava a todos, mas ele não fez uma cura de atacado. Porque uma coisa que eu percebo em Cristo, ele não tinha pressa, ele não tinha horário, ele não tinha horário nem para comer, ele não tinha horário nem para dormir, ele não tinha horário. E às vezes, irmão, saía uma turma, chegava outra turma e ele não tinha tempo nem para descansar, Então, ele está ali e ele está ensinando aquele povo, pregando para aquele povo, sabe? E muitas vezes o Senhor Jesus Cristo testa a nossa fé, pelas coisas que Ele faz nos ver, pelas coisas que Ele realiza em nós, pelas coisas que ficamos sabendo que Ele fez na vida do fulano, que Ele fez na vida do ciclano, que Ele fez na vida do beltrano. Então, Ele prova a nossa fé, a nossa confiança. E os discípulos chegaram para Ele e vieram com um conselho: Senhor, olha, tem que despedir esse povo para ir embora, porque como é que vão fazer? Estão todo mundo com fome aí. Aí o Senhor diz para eles o seguinte: ó, vocês estão preocupados por isso, por que vocês não dão vocês de comer a eles? Né? O que o Senhor quis dizer, irmão? O Senhor quis dizer o seguinte: ó, eles estão aqui por minha causa, eu sou responsável por eles, mas vocês estão incomodados com isso? Então dê vocês de comer, vocês podem dar de comer para eles? Ah, mas não tem jeito, não temos nada, temos 5 pães e 2 peixes, então não tem jeito, não tem como. Ah, não tem jeito, não tem como. A Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo bem sabia o que Ele haveria de fazer.
Então, em toda e qualquer situação que nós estamos e nós atravessamos, por causa de estarmos junto do Senhor, por causa de estarmos perto do Senhor, por causa de estarmos na presença do Senhor, o Senhor se responsabilizou por nos amparar, por nos proteger, por nos guardar, por nos livrar, e Ele não vai deixar que aconteça nada a ninguém, senão por permissão dEle. Ele vai guardar, Ele vai proteger os seus. Irmãos, houve aquele milagre maravilhoso. Todos os discípulos participaram do milagre. Pegaram as alcofas cheias e começaram a distribuir, os cestos cheios, e começaram a distribuir pão e peixe para o povo, e pão e peixe, pão e peixe, pão e peixe, e o povo comeu e ficou farto, Agora, sabe o que está acontecendo? Está chegando aí na quarta vigília do dia, entre 3 e 6 horas da tarde, assim, quarta vigília. Então, está na hora de despedir o povo. O povo se alimentou, o povo comeu, então está na hora de despedir o povo. Então, o Senhor fala com os seus discípulos, com os 12 que estavam com ele. Ele fala assim, no capítulo de número 6, versículo de número 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Olha, vocês me serviram e serviram o povo. Agora faz o seguinte, vocês subam no barco aí, vão lá para Betsaida, que já vou atrás de vocês, não se incomodem comigo. A Bíblia fala que ele teve que insistir com esses discípulos. Ele teve que insistir, o Senhor Jesus Cristo tendo que insistir com os seus discípulos para que eles lhe obedecessem. Será que o Senhor tem que fazer assim com a gente também? Tem que insistir com a gente para fazer o que Ele quer, para ir onde Ele quer, para obedecer, Tem muitas pessoas, irmãos, que eles adoram sacrificar coisas, faz sacrifício, mas, irmão, vale muito mais obedecer o que o Senhor diz, a revelação do Senhor, do que fazer sacrifício. Porque quando você faz sacrifício e não obedece, você faz sacrifício de tolo, e o sacrifício não alcança a Deus. Deus não importa com isso. Isso é um aspecto de religiosidade, Mas o que Deus falou quando Jesus foi batizado, para João Batista e para os demais, esse aí é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele porque ele faz aquilo que me é agradável. Quer dizer, ele me obedece. Ele me obedece. Ele faz aquilo que me é agradável. Ele me obedece. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos agradando a Deus. Agora, irmão, o povo estava satisfeito, haviam comido, estavam firmes, eles podiam agora ir embora para casa. E o Senhor então, o que o Senhor faz? O Senhor despede a multidão e Ele faz com que os discípulos entrem aí no barco. Entrem no barco, não quero discutir com vocês, entrem aí no barco. E eles entraram no barco. É uma coisa interessante, irmãos, olha aqui, o que a Bíblia fala aqui? Ao anoitecer, a noite começava a que hora? Meia-noite? Não, a noite começava às 6 horas da tarde, é o período noturno, das 6 da tarde às 6 da manhã. Então, era aproximadamente 6 horas da tarde, um pouco mais, ao começar de um novo dia, que eles entraram no barco. E a Bíblia nos fala aqui, o que estava acontecendo? Ao anoitecer o barco estava no meio do mar, o Senhor viu. Então, no início da noite, o barco estava navegando no meio do mar. Quando fala mar aqui, entenda uma coisa, não é o oceano. Muito embora lá exista o mar Mediterrâneo, mas não é o oceano, não é o mar, Não é o mar. Aqui está falando do local aonde o Jordão deságua e forma o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, que é a mesma coisa. É ali onde Pedro pescava. É ali onde Pedro
e os pescadores ali, o irmão dele e Tiago, João, e os pais de Tiago e João pescavam, tinha ali uma indústria de pesca ali, e eles pescavam, é ali. Se você tiver uma oportunidade um dia, que Deus te abençoe, que você tenha, de você ir a Jerusalém, e não pensa, isso não é para mim. Se você pensar assim, você já está descartando a possibilidade. Tá bom? Ok? Se você pensar assim, você já está descartando, você já está saindo fora da fé. Tudo é possível que crê, mas nada se alcança se não crê. Se tiver ir lá e oferecerem o Pedro de peixe, o peixe do Pedro para você comer, que você vai sentar na hora do almoço lá, irmão, misericórdia, irmão. Corimba tem osso, tem espinho, não tem? Imagina o peixe do Pedro lá, então, não dá nem para comer, irmão. De tanto peixe que tem, tanto espinho que tem. Muito espinho, mas muito espinho, muito espinho. É lógico que eles dizem que é o peixe do Pedro para vender, né? Mas é bem difícil de você não engolir um pedaço sem espinho, viu, São Antônio Carlos? Muito difícil de engolir um pedaço sem espinho, porque é muito espinho, muito espinho. Então, eles estavam acostumados ali, eles pescavam ali. Então, não é um mar de água salgada, é um grande lago, Lago de Genezaré, né? E o Senhor viu, eles estavam no meio do mar. Se fosse um mar, um oceano, não teria condições de enxergar onde é que é o meio do mar, né? Onde é o meio do mar. Então, irmãos, o que aconteceu? O Senhor percebeu que eles estavam em dificuldade, Alex, para remar, dificuldade. Por quê? Porque algo começou a acontecer, estavam com dificuldade. O Senhor poderia dizer assim, eu vou lá ajudar esses camaradas agora, mas o Senhor não fez isso. Ele tinha um encontro com Deus. Ele estava cansado. Ele havia estado com o povo durante 3 dias. E ele não ficou calado durante os 3 dias. Ele era um mestre orientador, ele estava ensinando as pessoas, estava transmitindo a palavra de Deus para essas pessoas, estava curando as pessoas. Durante 3 dias ele fez isso. E aí então, ele multiplica os pães, dá povo. Ele, sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo se alimentar, não de pão e peixe, mas ele estava querendo se alimentar da presença de Deus. Melhor dizendo, ele estava querendo desfrutar da presença de Deus, carregar as suas baterias, suas energias. Então, ele poderia dizer assim, nossa, os meus discípulos estão... Não, o Senhor fala, está tudo bem com eles, os caras são pescadores profissionais, todos eles já nadaram nesse lago, eu vou permanecer aqui em oração, meu Pai. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você, presta atenção. Se o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele disse em certa ocasião assim, todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra, se ele tinha necessidade de ter um momento a sós com Deus, imagine nós, irmãos, ele tinha que ter esse momento a sós com Deus para continuar a missão que Deus lhe havia dado. E ele não permitiu que absolutamente nada intervisse ou viesse para enfraquecê-lo nessa missão. E para não enfraquecer na missão, você tem que permanentemente estar em comunhão com aquele que te deu a missão. Permanentemente em oração. É com oração que você vai carregar as suas baterias, as suas energias para continuar na caminhada. Por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Jesus diz orai sem cessar. E Paulo nos diz para nós orarmos constantemente, continuamente. Porque, amado, nós estamos numa missão, sim. Eu estava dizendo para vocês no começo do culto aqui, que Deus criou todas as coisas e Ele fez como um quebra-cabeça, cada coisa no seu devido lugar. Mas o homem saiu fora dessa esfera, através do pecado lá, saiu fora.
saiu fora. Mas Deus não desprezou o homem. Deus, ele vem em Cristo Jesus novamente para resgatar esse homem, para colocar esses homens no devido local para qual Deus os criou. Então existe um lugar na natureza para você, na natureza física e na natureza espiritual, que Deus criou para você. Existe. E quando presta atenção que eu vou dizer para você, e quando eu deixo de ocupar esse espaço, quando deixo de ocupar esse lugar, irmão, não existe outra pessoa. Você é o único. Não procure nos 7 bilhões de pessoas que existem na Terra, não existe um outro que tenha as mesmas impressões digitais suas, a mesma íris sua, não existe outros, não existe. Você é peça única. E o teu encaixe está ali pronto e preparado para o qual o Senhor te criou, para encaixar-se nesse quebra-cabeça. Está me entendendo, irmão? Por isso, querido, presta atenção que eu vou falar para você. Pare de se auto-reprovar. Pare de ficar achar um monte de coisa na tua vida só para te entristecer, só para te aborrecer. Pare. Às vezes você fica olhando no espelho e começa a procurar defeito em você só para se auto-acusar ou autocondenar ou achar. Irmão, não existe outra pessoa que você. Você é lindo. Tá doido, é? Você é feio, horrível. É isso que a Bíblia fala? Não. Você é lindão. Você é lindona. Foi Deus que te fez. Foi Deus que te criou. E Ele criou você com algo específico. Amém? Glória a Deus. Ou você, algo específico. Uma criação especial. Pare de ficar buscando, aí fica lá olhando, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, e sai aí, aquelas coisas aí, era tudo na cabeça, a cabeça desse tamanho assim. Não turbe o teu coração, não se turbe o teu coração, não se turbe. O Senhor está falando para você mesmo não se perturbar, viu? Você mesmo se perturbar. Então, o que aconteceu, irmão? O Senhor Jesus foi orar. Lembra o que Ele recomendou para nós? Você vai orar. É muito bom nós orarmos aqui juntos. Muito bom. Nós temos um culto de oração com a irmã Rosângela aqui toda quinta-feira. Ela é a líder regional do grupo Unior. Né? Tem até um grupo no WhatsApp ali de oração. E muita gente pede oração ali. E os irmãos vêm aqui. Vários irmãos vêm aqui e eles oram aí na quinta-feira. Tem outros irmãos que estão orando na parte da manhã aí, a irmã Tati e mais algumas irmãs aí, eles oram 2 horas aí na parte da manhã, né? Das 7 às 9 horas, estão aí orando. Então, a oração é algo essencial, porque a oração é a sustentação da nossa vida espiritual. A oração, o que Jesus falou para aqueles que Ele levou junto com Ele lá no jardim do Getsemane? Orai e vigiai para que vocês não caiam em tentação. Falou para eles, ore e vigie para que vocês não caiam em tentação. Jesus não falou para eles, ore a Deus por mim, ora a Deus por mim, para mim não cair em tentação. Jesus não falou isso. Não falou isso. Porque muito embora Ele foi tentado, era impossível Ele cair na tentação. É o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso, é o conhecedor profundo. Ele sabia das artimanhas de Satanás, Ele conhecia muito. Então, irmãos, o que aconteceu? Ele foi orar, e Ele disse para mim, disse para você assim, entra lá, você está cheio de coisa para fazer, os filhos para ir para a escola, o marido, preparar as coisas do marido, faz tudo que você tem que fazer, depois vai lá no teu quarto falar com Deus. Vai lá no teu quarto falar com Deus. Mas eu trabalho. Você trabalha, tudo bem, mas chega à noitinha assim, antes de você ir dormir, vai lá, fala com Deus, coloca as coisas diante de Deus,
Coloca todas as situações, você vai ver que vai vir uma calmaria no teu coração, virá uma tranquilidade no teu coração, e você vai sentir segurança na presença de Deus. E você vai sentir que Ele vai estar cuidando de você. Você vai sentir que Ele vai estar cuidando do teu amanhã. Você vai sentir que Ele vai estar cuidando da tua família. Você vai sentir que Ele vai estar cuidando da tua casa. Isso não quer dizer que não venham as dificuldades. Nunca quer dizer que em meio às dificuldades você terá força suficiente para superá-las, para vencê-las em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Olha, irmãos, preste atenção. Então, a Bíblia nos fala que o Senhor, Ele viu, ao anoitecer o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra, Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Amém? Então Ele viu, Ele vê você quando você está com a mão no remo e está lá, e Ele deixa você ir. Sabe por que Ele deixa você ir? Porque você vai usar toda a sua sabedoria, você vai usar todos os seus esforços, você vai usar toda a sua força. E muitas vezes é assim que a gente age, e não está errado agir assim. A gente usar todas as forças para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É para mim chegar lá do outro lado, então eu vou fazer o possível que está no meu alcance, eu vou remar, eu vou remar, eu vou remar, eu vou remar. E o Senhor permitiu que eles continuassem remando. Permitiu. Assim como Ele permite eu remar também com todas as minhas energias, com todas as minhas forças. Ele permite que você rema também com toda a sua energia, com toda a sua força. E Ele não saiu do lugar onde Ele estava, porque Ele sabia que as suas energias não haviam se esgotado ainda. E a intervenção do céu vem quando nós terminamos de usar todos os nossos recursos. Vem quando nós terminamos de usar todo o recurso que nós temos, todas as forças que nós temos. Olha, irmão, ele ficou quase 12 horas em oração. A Bíblia nos fala que a alta madrugada, nessa versão da Bíblia diz isso, mas no rodapé está dizendo na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Quer dizer que entre 3 e 6 horas da manhã, ele viu, a Bíblia fala que ele viu, e logicamente ele não viu com os olhos, porque não havia luz elétrica, não havia sido criada ainda, inventada ainda, não havia. E outra coisa, eles saíram de dia, eles não levaram nada, não sabiam que iam passar a noite naquele mar, não levaram nada. Não foram prevenidos. Eles não fizeram igual o irmãozinho que levou 5 pães e 2 peixes. Não fizeram. Aí o Senhor fala para eles: vocês têm o coração endurecido. Vocês não descobriram, não perceberam o que aconteceu na multiplicação dos pães. Não perceberam que o menino, ele foi prevenido. Ele levou alguma coisa, e agora vocês estão nessa embarcação e não levaram nenhum lamparina, nada, absolutamente nada. Então o Senhor, Ele os viu através do Espírito Santo de Deus. Querido irmão, presta atenção que eu vou dizer para você. O nosso Pai, Ele nos segue com seus olhos, sabe? O nosso Pai Celestial, Ele nos vigia com os seus olhos. O nosso Pai Celestial, Ele tem poder e autoridade. Ele nos cerca com as suas benevolências. Ainda que chegue as nossas forças se esgotarem, a não dar mais, a não conseguir ir adiante mais, ainda que assim seja. Mas o Senhor,
Ele virá em nosso socorro na hora exata, no momento exato, e nenhuma escuridão irá esconder você da pessoa dele, dos olhos espirituais dele, que prescruta todas as coisas, que sonda todas as coisas, que vê todas as coisas e que soluciona todas as coisas. Eu não sei, mas o Senhor, quando Mateus e João, eles falam de Jesus andando sobre as águas e que chamou Pedro para andar também. Mas aqui Marcos não cita isso. Marcos, ele é bem enxuto naquilo que ele fala, naquilo que ele escreve. Ele fala uma síntese do que aconteceu. Então, quando ele vê Jesus vindo sobre as águas andando, né? Ele se assusta. Jesus entra no barco com eles e a calmaria volta ali junto deles. Sabe, irmão, tem coisas que mesmo a gente estando fazendo a vontade de Deus, às vezes sopra-se tão fortemente as coisas contra a nossa vida, mas é necessário nós fazermos algo, irmão. É necessário nós entrarmos em oração. É necessário nós entrarmos em oração. É necessário a gente falar com Deus. Jesus foi falar com Deus. Imagine você, ele desceu, ele estava descansado. Ele estava descansado. Ele ficou 12 horas falando com o Pai. Imagine você, lá não tinha uma cadeira para se sentar. Lá não tinha um colchão para se deitar. Lá não tinha nada, né? Mas ele descansou na presença de Deus. O descanso estava na alma dele. Houve uma renovação, e a renovação também no corpo. Ele vai andando sobre as águas, vai até onde os irmãos estão, aonde eles estão. E a presença dele já traz calmaria, porque a presença dele traz confiança na nossa vida. A presença dele traz esperança na nossa vida. A presença dele traz convicção no nosso coração de que permanentemente ele vai estar do nosso lado e ele vai estar pronto constantemente para nos ajudar. Eu não sei como é que está o barco da tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida, não. Eu não sei se o vento está soprando favoravelmente. Quando está soprando favoravelmente é um gozo, é uma alegria, né? Mas na hora que o mar revolta, né? A hora que o vento começa a soprar contrário e as ondas começam, né? Então o Senhor quer que você se lembre de uma coisa. Lembre da multiplicação dos pães, do milagre que eu fiz. Por que vocês estão duvidando agora? Nós vemos Deus fazer muitos milagres na vida de muitas pessoas. Realizar muitos milagres na vida de muitas pessoas. E às vezes a gente entra numa situação e a gente fica terrivelmente com medo. Com medo. Traga à tua memória as coisas grandiosas que Deus fez e que Deus faz. E descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer por você. Além daquilo que você pensa, além daquilo que você imagina. Ele é poderoso para fazer coisas que vão além daquilo que você alcança com o seu pensamento. Amém? Deus, Ele cuida de ti.